Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos a mais uma videoaula de literatura. Falamos sobre a primeira geração, a segunda geração. Comentamos também na aula online, na sala de dúvidas, né? Primeira, segunda e terceira geração. Vamos falar agora, vamos fazer um resumo, né? Nessa aula para fixarmos cada parte. Então é importante lembrar, né? Em relação ao romantismo, a partir do final do século XVIII e durante praticamente todo o século XIX, a literatura vai ser fruto da inspiração do autor, né? O poeta, os textos, né? Que serão produzidos são frutos dessa inspiração do autor, e o subjetivismo vai ser essa matéria-prima, né? Vai ser o que vai mover para a construção dessas obras, né? Então, uma das presenças marcantes do romantismo, né, como característica é o subjetivismo. Então, por conta, né, desse período, né, os autores sempre vão querer, eles têm a tendência isso de idealizar as questões, né? Os assuntos que vão ser abordados, vamos perceber isso em suas obras. Esse movimento ficou conhecido como romantismo. Esse movimento que tem como essa característica o subjetivismo e a idealização. E quando a gente fala em relação aos temas que aparecem no romantismo, né? Por exemplo, o drama do ser humano, né? Em relação ao mundo, as dúvidas, né? Esses conflitos. Os autores românticos vão escrevê-los e vão passar nos seus textos, né? Com todo o seu entusiasmo, né? Com toda a sua emoção. Eles vão retratar essas questões em seus textos. É característica desse momento, né? do romantismo, né? Aí vimos também que, em relação à literatura romântica, né, vimos que a poesia, não só a poesia como os romances, eles são formas de expressão bem relevantes no romantismo, né? Poesia e os romances são as formas de expressão relevantes, né, presentes no romantismo. Em relação a essa literatura romântica, nós podemos lembrar algumas questões, né? O tipo de linguagem da literatura romântica. Ainda não estou entrando na primeira geração propriamente dita, né? Estou voltando àquela aula que falava da introdução ao romantismo e algumas questões. A literatura romântica, né? A questão da linguagem romântica, vão ter algumas características, né? A personificação, as frases diretas, comparações, a presença de muitas metáforas vão ser características dessa linguagem romântica. O poeta romântico, né? O autor romântico, ele procura a melhor forma, né? Ele escolhe a melhor forma de expressar nas obras que escreve os sentimentos, né? Então, portanto, vemos essas características em relação às frases, às metáforas, às personificações, comparações, entre outras características, né? Existe uma diferença em relação ao romantismo, os poetas, os autores românticos e os autores clássicos em relação à natureza, né? Porque a natureza também vai entrar como característica do romantismo, né? Se, por exemplo, no arcadismo, a natureza era vista como o local ideal, né? Uma fuga, por ser um cenário ideal, um lugar perfeito, né? Para a busca do equilíbrio, né? Esse ambiente bucólico. No romantismo, a natureza
ela vai ter para o autor romântico, ela vai ter um outro significado, né? Ela vai ser a sua confidente. Ela vai trabalhar dessa forma, né? A natureza vai refletir aquilo que o poeta sente, né? Então, podemos entender em relação a essa diferença de visão, né, da forma clássica e da forma romântica, que na forma romântica o primeiro papel, o papel principal da natureza, né, vai ser a confidente desse eu poético. Então, a natureza reflete, né, as obras, aliás, do poeta vai refletir as questões da natureza, as paisagens, algumas sensações que vão aparecer em suas obras. Então vão ser expressas. Então o poeta relaciona na sua arte, nas suas obras, a natureza. Se o poeta está bem, tudo está bem. Se o poeta está mal, né, ele vai ter uma outra visão em relação à natureza. Algumas características do texto romântico é importante relembrar, né? Já frisei aqui e vamos relembrar novamente a questão do subjetivismo, né? A idealização e o sentimento exacerbado, né? Esse sentimento exacerbado são características dos textos românticos, né? Dos autores românticos quando escrevem esses textos. Então vimos aqui relembrando um pouco, né, da introdução, né, do romantismo e finalizando com algumas características, né? Agora vamos falar da primeira geração, relembrar nessa primeira geração que ela tem dois focos, né? A primeira geração romântica, um caráter nacionalista, né? O nacionalismo e a religiosidade. Em relação ao nacionalismo, nós podemos acentuar algumas questões, né? Primeiro, o próprio nacionalismo acentuado, né? De forma que ele vai desenvolver para falar para os primeiros habitantes, colocar como referência da terra, né, o indianismo. É a presença das obras indianistas falando da figura do índio como importante, né, como identidade nacional. Então vão trazer a figura do índio para valorizar, em questão de valorizar a pátria, o culto à pátria, né? Tudo aqui é bom, a natureza é boa, as coisas são boas, né? Então a exaltação da pátria é característica dessa primeira geração também, né? Então para o poeta da primeira geração, as questões nacionais são perfeitas, então ele vai defendê-la, ele vai escrever sobre elas, né? Todas essas questões nacionais, nós vemos aí a exaltação da fauna, da flora da terra brasileira, na obra de Gonçalves Dias, né? A canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá. Então ele vai relatar a fauna, a flora dessa região. Ele vai valorizar vai valorizar a natureza, vai valorizar o nacional, né? Para ele o nacional se revela perfeito, as coisas do Brasil, né? A questão da religiosidade, o romantismo na primeira geração, ele vai falar também, né, da religiosidade. Essa religiosidade que nas obras, né, vão aparecer com algumas características próprias do romantismo. Por exemplo, o subjetivismo, como eu falei, né, a questão do subjetivismo. Ele vai associar algumas imagens também de Deus com a natureza, né, a natureza idealizada. Vai existir a questão dessa idealização. Então, podemos perceber aqui em relação principalmente à religiosidade,
que a gente pode afirmar sobre ela, né? Qual era o objetivo, então, em falar desse período sobre a religiosidade? Né? Tinha uma finalidade nesse período, porque todo movimento literário, todo período literário é movido por um contexto histórico. Esse contexto histórico vai refletir nas obras. Irão refletir nas obras, o contexto histórico também. Então, naquele momento também existia um período, uma situação em relação às questões sociais, né? Então, a finalidade das questões de se falar na religiosidade era a questão de moralizar, né? E de maneira especial os valores da sociedade. Tinha a questão de aproximar o homem da fé, sendo assim a purificação do homem em relação, né, às suas atitudes. Então tem essa questão aí da moralização, né? Então nas obras dos autores vão refletir algumas questões sobre isso, sobre a fé, sobre a crença do público, né? Eles vão tentar colocar em suas obras, né, a relação da crença do público leitor, vai fazer referência, né, a essas questões. Então, principais características da primeira geração: o nacionalismo, né, e a religiosidade. Ok? O principal autor dessa primeira geração é Gonçalves Dias, né? Percebemos assim nas suas obras a exaltação do índio, exaltação da pátria, né? Podemos observar em suas poesias, ok? Então vamos para a segunda geração. A segunda geração, ela vai ser caracterizada, ela vai mudar um pouco o foco, né? Se a primeira geração fala da questão do nacionalismo, toca na questão da religiosidade, né? A primeira geração vai falar do primeiro habitante, do índio, valorizá-lo, colocar como identidade nacional, valorização da pátria, entre outros. A segunda geração já influenciada, né? Porque assim vão acontecendo mudanças por algumas influências externas, né? E vemos aí que a segunda geração vai refletir na poesia, né, a questão das influências byronianas, né, que inicia-se lá na Inglaterra, né. Vão aparecer aqui a influência do mal do século na poesia brasileira da segunda geração. O que vai ser o mal do século? Quais são as características do mal do século? Diferente da primeira geração, a segunda geração ela vai se caracterizar pelo sentimentalismo, pela melancolia, pelo pessimismo. Então vai mudar a forma de produzir os textos. A visão agora é diferente. Essa visão que sofreu influências, né? E vai trazer algumas características agora na poesia. Quais são as características? A primeira geração já está aqui, né? Falei sobre a poesia nacionalista, o indianismo, o culto à pátria, a natureza, a religiosidade, o subjetivismo, né, do autor, né? O tom de submissão. A questão do tom de submissão vai aparecer na religiosidade. O subjetivismo, que é tentar passar nas obras a questão das crenças, né, dos leitores, mas refletir na sua. E o tom de submissão, que vai aparecer nessas obras da primeira geração. Ok? Inclusive tem uma obra da primeira geração que vai falar dessa questão do tom de submissão, né, a questão da religiosidade. É uma obra de Gonçalves Dias. Acho que é no poema Minha Vida, Meus Amores, né? Esse poema de Gonçalves Dias, a gente vai perceber assim que o eu lírico, ele se refere a Deus, né? Nesse poema, estou falando ainda da primeira geração, a religiosidade, ele se refere a Deus em um tom assim
pedido, né? De clamar, de súplica, mas também de gratidão, de agradecimento. Então essa questão aí do tom de submissão aparece nas obras dessa primeira geração. A segunda geração, característica do mal do século, o individualismo exacerbado, né? Aquele individualismo extremo, pessimismo, desencanto, melancolia. São algumas características que vão aparecer nessa segunda geração, influenciada, que vão influenciar nessa poesia, né, o mal do século, né, essas características do mal do século. Então vamos ver que os autores desse período vão ter como foco essas questões, essas temáticas como pessimismo, satanismo, autodestruição, o saudosismo também, né, o sofrimento, essa geração conhecida como ultrarromântica, que vai valorizar essas questões. Então, características como o individualismo, angústia, desencanto, melancolia, pessimismo vão estar presentes na segunda geração, mal do século, que serão as temáticas que veremos nas obras desse período, né? É um momento assim de um individualismo ao extremo, onde causava o próprio conflito no autor, né? O autor se fechava, né? Ele acabava ficando confuso, né? De tão que ele se fechava nos seus próprios sentimentos, no seu individualismo, ele ficava confuso, né? E vivia, né, uma grande confusão. Na verdade é isso, ele vivia uma grande confusão interna, né? Uma frustração, porque tudo aquilo que ele idealizava, né, não acontecia. Então ele se frustrava, ele não conseguia realizar aquilo que ele idealizava, não se via concretizar, né? Então um sentimento de tédio, de frustração, todo aquele sentimento ruim gerava nele um sentimento de uma vontade de fugir, né? Então vai gerar nele o que? Um sentimento de fuga, necessidade de fugir. E naquele período existiam algumas maneiras, né? Ou ele escrevia em suas obras falando das noitadas, noite noturna, ou se alcoolizavam, né? Bebiam, Vamos falar nas suas obras algumas questões, como eu falei, das características do saudosismo, da infância, do amor, daquilo que não se concretiza, das frustrações. Então serão características dessa segunda geração, né? Então segue totalmente uma temática diferente da primeira, né? Essa questão, a valorização desses temas, né? De autodestruição, de morte, né? de derrota, né? Então temos como principais autores dessa segunda geração Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Inclusive Junqueira Freire escreve o poema A Morte, pelo título do poema você consegue perceber, né, a dinâmica dessa segunda geração. E Fagundes Varela vai escrever Cântico do Calvário. O que é o Calvário, né? Caminho, um lugar de sofrimento. Ok? E agora vamos falar, né, falamos do mal do século, poesia, né, o individualismo exacerbado, pessimismo, desencanto, angústia, melancolia. Minhas Desgraças, Álvares Azevedo escreve essa obra, né? Aqui os temas abordados que falei, saudosismo, pessimismo, autodestruição, entre outros. Então os principais autores desse período eu citei. E agora vamos para a terceira geração romântica, conhecida como a poesia condoreira, né? Poesia condoreira e conhecida como poesia social, né? Que vai aparecer num tom exclamativo de questionamento, de pergunta, né? No estilo dramático. Eu coloquei 2 vezes o tom exclamativo aqui, ó. Deixa eu apagar um. De baixo. O tom exclamativo. Vamos deixar o tom exclamativo aí que não está querendo apagar. Vamos seguir.
Então, o tom exclamativo, um estilo dramático, né? Essa terceira geração. O que ela vai defender, essa terceira geração? Vários acontecimentos, mais uma vez eu toco em momentos históricos que vão mudar o direcionamento das poesias, das influências. E agora é o momento em que os autores se posicionavam, né, contra a escravidão, defendiam os ideais abolicionistas, né? Então essa geração, a terceira geração, é a que nós chamamos de poesia condoreira, né, poesia social, vai ter alguns caráter questionador em relação aos aspectos sociais, aos problemas sociais da época, e o principal problema social da época era a questão da escravidão, né, que vai ser sinalizado em algumas obras. Estilo dramático, exclamativo, como eu falei, questionador, repúdio pela escravidão. O repúdio pela escravidão vai ser uma das características dessa terceira geração, né? Ok? E qual o principal autor dessa época? Castro Alves, né? Castro Alves aparece como principal autor, ele que é conhecido como poeta dos escravos, que defendiam a questão da abolição, né? Algumas de suas obras, né? Saudação a Palmares, O Navio Negreiro, entre outras, né? Nas poesias de Castro Alves, nós vamos perceber que a principal característica de Castro Alves é o lirismo social, né? Que vai a liberdade, que abrange não só, ele não só fala da questão dos escravos, mas principalmente deles, mas fala de outras questões de liberdade. E aqui nós encerramos, né, a nossa videoaula de hoje, fazendo um pequeno resumo, sintetizando as gerações, né, românticas, e peço para vocês que façam os exercícios da apostila, que eu irei corrigi-los, ok? Então encerra-se por aqui a nossa aula e um forte abraço em todos.